Por melhor que seja a tradução, quando a gente pega algo que surgiu em um idioma radicalmente diferente do nosso e passa para o português, é impossível que várias nuances não acabem desaparecendo. E é claro, isso também acontece com muita frequência em animes. Então eu decidi trazer no vídeo de hoje alguns detalhes que são bem interessantes, mas acabaram sendo completamente perdidos na hora de traduzir. E o primeiro vai ser algo que acontece em uma cena específica de Noragami. Aqui, para as coisas fazerem sentido, eu vou ter que dar um pouco do contexto. Basicamente, esse anime é sobre um deus desconhecido chamado Yato, tentando finalmente ter algum reconhecimento e ser cultuado. E o momento que eu quero comentar, ele acontece no final da segunda temporada. Nessa parte, o Yato ele tá preso no Yomi, que é o mundo dos mortos dentro do Shintoísmo. E a única forma de resgatá-lo de lá é pelo seguinte ritual. Um ser humano que tem um vínculo com ele precisaria gritar o nome dele em alguma entrada para o reino dos mortos. E assim ele seria invocado pro lado de fora. Mas o problema é que a única personagem que poderia fazer isso não sabe o nome verdadeiro dele. Isso porque Yato, na verdade, é um pseudônimo que ele usou para meio que se desvencilhar do passado dele, não o nome real. Mas de alguma forma que pra gente acaba não ficando muito claro, a Hiyori, que é a humana que poderia invocar ele, acaba meio que deduzindo o nome real dele, que no caso é Yaboku. Então como diabos ela fez isso? É um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples que eu conseguir. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a escrita japonesa tem 3 alfabetos. O hiragana e o katakana, eles são silábicos, então cada letra vai representar uma sílaba, e o outro são os kanjis. E neles, ao invés das letras representarem um som, elas têm um significado, o que faz com que a leitura dela varie dependendo da palavra. Ah, então é simples, né? Segunda letra era um kanji e ela tentou outra leitura, certo? Não é exatamente isso, mas passa perto. O nome do Yato se escreve com o kanji de noite, que nesse caso vai se ler Ya, e o katakana To. Então, na verdade, não tem como ler isso como Yaboku, pelo menos não de uma forma normal, mas tem um pequeno detalhe que vai permitir a gente fazer isso, que é a existência de um kanji, que hoje em dia não é mais usado e tem exatamente a mesma aparência do todo katakana. Ele é um kanji que significa adivinhação e a leitura dele sim vai ser Boku. Então o que acontece naquela cena aqui? Por conta que o Yato tinha ficado muito emocionado quando ele recebeu um templo em miniatura que ela fez para ele, ela se recusava a acreditar que o nome que ela escreveu no templo era apenas um pseudônimo. E nisso ela percebe que ela poderia interpretar o katakana To como, na verdade, esse kanji de adivinhação. E se você parar pra pensar, faz muito mais sentido que um deus que viveu por vários anos tivesse um kanji que caiu em desuso ao invés de um katakana no meio do nome. E é interessante que também fica implícito que o Yato aproveitou essas transformações no idioma para se desvencilhar do seu antigo nome e da conotação ruim que ele carregava. O próximo vai ser Bakemonogatari. Aqui, na verdade, mais do que uma cena específica, a gente vai ter quase que o tempo todo pequenos detalhes perdendo sentido na hora de traduzir. Desde trocadilhos, tipo quando a Senju Ogahara fala pro Araragi que pessoas como ela são chamadas de tsundere, e ele responde que ela tá mais pra tsundora, tirando esse dere que significa amoroso, doce, e colocando um dorá no lugar que aí forma a palavra que em japonês significa tundra, dizendo basicamente que ela é fria e sem um pingo de doçura. Outro momento é quando o meme tá explicando porque ele escolheu Shinobu pro nome da Shinobu, porque segundo ele combinava com ela por ter um coração embaixo da lâmina. Isso em referência ao kanji que escreve esse nome, que é literalmente na parte de cima o kanji de lâmina e na parte de baixo o kanji de coração. Inclusive esse daí é o mesmo kanji que vai escrever as palavras shinobi e ninja, e dizem que é um coração embaixo de uma lâmina porque um shinobi deveria estar preparado para manter a calma até mesmo quando uma lâmina perfurasse seu coração. Mas no caso o motivo dele falar que esse nome combinaria com ela não é por causa disso não, e sim por causa do antigo sobrenome dela, que acabava em Heart Underblade, e sim, um sobrenome bem estranho. Mas pelo menos no primeiro arco, o detalhe principal que acaba passando batido é que a palavra omoi, que significa pesado, tem quase exatamente a mesma pronúncia da palavra que significa pensamento, mas é importante ressaltar que o omoi, ele é mais um pensamento espontâneo, mais sentimental, algo que vem da cabeça mesmo, sabe? Enquanto para pensamentos mais analíticos, lógicos, ligados mais ao ato de raciocinar mesmo, a gente vai usar a palavra kangae. Mas voltando ao ponto principal, é por conta dessa coincidência linguística do omoi de pesado e omoi desse tipo de pensamento, que vai surgir aquele conceito de que quando a Senju Ogahara se desfaz das memórias e pensamentos a respeito do trauma que ela tem, ela acaba perdendo o peso dela junto. 彼女の体がとてもとてつもなく軽かったからだ。
Em Spy Family, a gente também tem uma coisa bem curiosa que acaba passando completamente despercebido quando a gente vê em português, que é que a Anya usa palavras que soam estranhas para falar pai e mãe. Explicando um pouco melhor, no japonês a gente vai ter diversas palavras que significam pai e mãe. O mais comum para uma criança da idade da Anya é falar papa e mama mesmo, que são equivalentes perfeitos de papai e mamãe no português. Mas não são essas as palavras que ela usa titi para pai e haha para mãe. E por mais que essas palavras signifiquem pai e mãe mesmo, a forma como ela usa é estranha, porque você geralmente não usa essas palavras com seu pai e a sua mãe ou seus familiares e amigos. Isso porque elas são palavras que a gente vai usar em contextos mais formais. Então, por exemplo, se você estiver conversando com seu chefe e você tiver que falar ou do seu pai ou da sua mãe por algum motivo, aí seria bem comum usar essas palavras. Mas quando você estivesse falando com seus pais, o mais comum seria você usar o to-san para pai e o ka-san para mãe. Mas o jeito que a Anya usa acaba soando bem diferente. Se tem algum motivo maior no plot para isso, não fica 100% claro, já que a Anya é uma personagem que fala bastante errado. Isso no geral só soa fofo mesmo. Porém, eu também já vi algumas pessoas comentando que isso talvez fosse uma escolha para meio que simbolizar que eles ainda não são uma família 100% real, e que ela vai passar a falar como uma criança normal com eles no momento que eles se tornarem uma família real, sem missões ou disfarces envolvidos. E uma cena que acaba corroborando um pouco essa forma de ver é aquela que eles estão se apresentando para os professores da escola onde a Anya vai estudar, que um dos professores começa a perguntar se ela preferia a mãe dela de antigamente ou a mãe dela de agora para provocar ela mesmo, e nisso ela chora e sussurra a palavra mama, presumidamente falando da mãe biológica dela, e o que dá a entender que a palavra haha e mama acaba tendo alguma diferença para ela. Mas claro, levem essa segunda metade como só teoria mesmo. E por último a gente vai ver a forma do Kenshin, de Rurouni Kenshin, falar. E o que torna ela especial é que em determinado momento da história do anime ele meio que trocou a forma dele falar. Na época que passa, a maior parte do anime ele fala usando a palavra seisha, que é uma das várias formas de Cisereu, e usando a expressão degozaru no final das frases, que é uma forma de falar que samurais usam em anime. Mas quando mostra algum momento do passado, da época que ele atuava como um assassino, ou quando no meio do confronto ele tá perdendo a cabeça e se deixando levar pela natureza assassina dele, ele usa a palavra ore para dizer eu. Então o que fica subentendido é que, quando ele decidiu nunca mais matar alguém, ele também passou a usar essa linguagem de samurai. E o que torna isso curioso é que o Kenshin ele é retratado como um ishinshishi. Esse é um termo que, por ele ser muito específico, é meio difícil de traduzir, mas acho que o mais próximo que a gente consegue chegar no português seria algo como patriota da restauração. Mas eles basicamente foram um dos grupos que derrubou o shogunato e entregou o poder pro imperador, sendo que essa restauração Meiji que vocês já devem ter visto ser mencionada em algum anime ou jogo. E uma das consequências delas foi os samurais deixarem de existir como classe. Isso porque o sistema que existia, que separava as pessoas entre classe guerreira, classe camponesa e classe da cidade, foi abolido. Então eu acho meio irônico que ele, que não era um samurai, ter começado a falar como um samurai justo depois de protagonizar um evento que faria com que os samurais deixassem de existir. Mas pensando pela personalidade do personagem, até que faz sentido, porque como a maior parte das pessoas que ele matou certamente eram samurais, adotar a forma de falar deles poderia ser um jeito peculiar dele se desculpar pelas vidas que ele tirou. Mas sobre essa interpretação não achei nenhuma confirmação, e a maioria das pessoas parece interpretar só como ele tentando se afastar desse passado assassino dele mesmo. Mas e você, o que você achou de tudo isso? Comenta aí, e se tiver gostado não esquece de deixar o like, a inscrição no canal e compartilhar o vídeo, que o canal atualmente está em um momento que cada vídeo que eu posto tem metade das views do anterior, então acaba sendo bem desanimador pra falar a verdade. Então se possível eu gostaria de contar com o apoio de vocês pra quebrar essa tendência nesse vídeo. E por hoje foi isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, uma boa semana e até mais.